Saudações, pessoal, tudo bem? Espero que todas e todos estejam bem. Hoje é o nosso segundo dia da segunda mostra Candiru de Performances. Eu sou o Rodrigo Pedro Casteleira, ou PC, sou um homem negro, tenho 1,85 m, 70 quilos. No momento eu tenho uma barba cheia e grisalha, cabelo cacheado, uso óculos de armação transparente. Estou com uma camisa amarela com alguns desenhos em tons marrons que lembram uma espécie de catedral antiga. Atrás de mim tem uma parede marrom com vários quadros de diversos desenhos compondo o cenário. Antes de passar para o nosso convidado de hoje também se audiodescrever, vou audiodescrever as nossas duas intérpretes. A primeira que vai começar hoje é a Samara. Samara é uma mulher negra, de tom claro. Ela tem uma estatura mediana. No momento, ela usa uma camiseta preta com um símbolo de Libras em branco. Ao fundo, uma parede branca, tem um cabelo cacheado que está preso para cima e está com um fone de ouvido daqueles grandes que cobrem os ouvidos. A nossa outra intérprete é a Jéssica, uma mulher branca, também de estatura mediana, usa uma blusa preta de manga curta, está com o cabelo liso e preso numa espécie de rabo de cavalo, usa óculos também e ao fundo uma parede branca. Aí eu vou pedir para o Wesley se audiodescrever também. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Wesley, eu tenho 30 anos, eu tenho cabelo grande, cacheado, volumoso, tenho a pele clara, tenho uma barba grande, também cheia, e estou usando óculos com armação em acetato preta e estou com uma camisa verde mais neon, assim. Eu estou no mesmo fundo que o Rodrigo. Nós estamos sentados lado a lado para a gente conversar, até porque a gente tem uma convivência familiar que a gente vai entender ao longo do processo. Gostaria de, antemão, agradecer e dizer que este é um trabalho realizado graças ao edital número 34 de 2021 da Sejusel Codec. É a segunda edição Marciane do Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo ou gravadas. Ela está dentro do eixo 2, apresentações artísticas ao vivo gravadas, e agradeço ainda, em tempo, ao governo do estado de Rondônia e à própria Sejusel. Sem esses editais de fomento, a gente não conseguiria fazer essas aproximações com os artistas e as artistas. Agradeço ainda a Henri Ferraz, que é o artista que fez o trabalho imagético do Candiru para a nossa performance. Agradeço também as duas intérpretes que se encontram aqui hoje, a Jéssica Bittencourt e Samara Silva Santana Olegar. Agradeço ao Wesley, que também é o nosso técnico em mídias digitais, e a pessoa artista convidada para discutir aqui hoje os seus trabalhos de um vídeo em que ele o chama de peito, que nós veremos ao final do processo. Diferente com o Ed, a gente hoje mudou a dinâmica. A gente vai discutir o processo, vai entender as poéticas de Wesley, seus atravessamentos e como o trabalho fica ao final para vocês terem um outro movimento de narrativa. Tudo bem? Pode ser assim, Wesley? Pode. Bom, o trabalho, Wesley, que você apresenta para a gente, o que chama a atenção é, primeiro, não existe fala, existe uma narrativa audiovisual, uma narrativa num espaço aberto, diferente, por exemplo, de outros trabalhos, inclusive seus, que às vezes o trabalho é realizado no interior da casa. Aqui, apesar do nome ser peito, que lembra uma coisa de conforto, de proximidade, de aninhar-se também, o trabalho pelo menos me leva a pensar em como esse movimento de esforço e de suor e de corpo estão numa narrativa externa da casa, não é? E aí, nesse sentido, eu gostaria de te ouvir qual foi a provocação
do seu trabalho, né? Como você se sentiu provocado, ou quais os gatilhos de provocações para pensar esse trabalho, e por que do nome Peito, e porque logo ali no início do título existe uma espécie de ruído no próprio título. Bom, quando eu recebi o seu convite para performar no festival, eu já tinha essa ideia sendo construída na minha mente há um tempo, né? Então, eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou um homem gordo, sou bicha, e este processo de descobertas todas, porque, assim, é um processo, por mais que a gente saiba algumas coisas, são muito à nossa vista, assim, né? Tipo, uma pessoa gorda, ok, né? A gente sabe que é uma pessoa gorda, mas se entender e se assumir e pegar esse título para longe dos olhares marginalizados, que passou por isso também, é um processo de se descobrir, uma autodescoberta também, às vezes não muito delicada e não muito sensível. Então, eu sou essa pessoa, né, enquanto identidades todas que me atravessam, e também sou drag queen, né, que também foi outro processo de descoberta e de se assumir. Então, eu vinha trabalhando essa performance. Inclusive, ela tinha, a princípio, tinha um outro nome, né? Eu acho que era peito para carregar, você tem peito para carregar, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu recebo o seu convite, eu começo a amadurecer um pouco mais a ideia que eu tenho de me apresentar, né, deste meu projeto, e decido amadurecer e levar para um espaço fora da casa, né? Assim, construir e tensionar uns espaços públicos e entender o meu corpo ao mesmo tempo privado como público, o que ele representa na sociedade, né? Então, e aí a gente tem esse momento de pandemia também, né? Que o edital especificamente esse da de Blanc é online, né? Tudo online. Então, começa a pensar, apesar de ter gravado este ano, que as medidas já estão mais afrouxadas em relação à pandemia, eu começo a pensar ele nesse contexto também pandêmico, né? Das relações que eu tenho com o meu corpo, dos gatilhos, do que eu venho passando, o que eu já passei. Então, eu começo a pensar isso para essa proposta especificamente, assim. Então, além de ser um homem gordo, né, eu também tenho um peito maior do que a sociedade aceita como no corpo masculino, né? Então, inclusive é patologizado, chamado de ginecomastia. Eu nunca fui, isso nunca foi assim, sempre foi uma questão, mas nunca foi uma questão de patologia para mim, né? Eu sempre vi como uma coisa que eu não encontrava em outros corpos masculinos, de fato, que eu convivia. Eu sou do interior do Mato Grosso também, vale ressaltar isso. Eu nasci em Juara, que é uma cidade do interior do Mato Grosso. E eu não via, e as pessoas não falavam muito, associavam ao meu peso e tudo bem. E só depois as pessoas foram me imputando ainda mais esse negócio que era para não era para ser meu, né? Tipo, você não é mulher, então você não tem que ter peito. Se você tem, você é uma aberração. Enfim, isso foi criando várias disforias com o meu corpo, em relação ao meu corpo, comigo mesmo, ao ponto de me afetar psicologicamente, né? De ser uma pessoa muito tímida. E isso fez. Eu não nasci tímido, eu fui levado a ser por todas essas questões. Então, tem uma problemática não só psicológica, mas também física. Hoje eu sou uma pessoa de 30 anos que tem uma hérnia de disco já, por conta da minha postura, que eu fui me arqueando, eu fui andando mais agachado, eu queria esconder essa região, né? E aí, quando eu entro nesse processo de assumir as minhas identidades, de entender, primeiramente, antes de assumir, eu precisei me entender muito, né? O que é ser um corpo gordo, o que é ser um corpo gordo gay, o que é ser um corpo gordo gay, drag queen. Então, eu precisei me entender e ainda estou me entendendo, né, neste processo todo. E começar a encarar com mais maturidade o o que esses anos todos dentro de um casulo me afetou. E aí eu consegui tentar traduzir isso nessa performance especificamente.
Então, ela caminha por esses espaços. Uhum, uhum. E esse entrecruzamento entre ser drag, ser um corpo centro-oestino e agora estar aqui numa região do norte, é possível afirmar ou é possível perceber, por exemplo, no trabalho chamado peito, esses entrecruzamentos, ou seja, deslocar-se de um território para chegar em outro território, esse novo território ofereceu elementos para você criar uma narrativa, ou a narrativa do vídeo, por exemplo? Então, o vídeo, quando a gente passar, vocês vão ver que ele é gravado num ambiente externo. É muito diferente também, para mim, é uma novidade para mim, para os meus trabalhos. Eu sempre performei, assim, em universidade, em boate, era nos corredores da universidade, que era, teoricamente, um espaço aberto, mas era ainda dentro de um espaço fechado, né, definido. Esse, eu vou para uma externa, que é um parque, uma espécie de, o que é aquilo lá? Um escoamento de água? Isso, uma galeria. Uma galeria de água. E é um parque novo aqui em Vilhena, que eles fizeram uma praça, assim, que não é muito acessível, mas enfim. Então, essa localidade geográfica molda, de certa forma, a minha arte, as minhas produções. Porque é um espaço, quando eu vim para cá, me mudei, eu fiquei muito temeroso, porque eu morei, apesar de nascer no Paraná, no Mato Grosso, fiquei em Joara até os meus 18 anos, me mudei para o Paraná, para o interior do Paraná, numa cidade chamada Toledo. Foi lá onde que eu comecei a entender mais todos esses meus processos. Quando eu venho para mudar para cá, eu venho muito aterrorizado de alguma forma do que as pessoas vendem, como é o norte, né? Assim, apesar de não ser muito diferente do Mato Grosso, claro que cada um tem as suas peculiaridades e especificidades, mas se aproximam muito da região cultural até também, né? Então, quando eu venho para cá, eu venho, de certa forma, rodeada por um medo, principalmente de existência, né? Como a minha existência seria com tudo isso no Paraná, que também é um espaço violento, não estou dizendo que lá é um paraíso, porque não é, muito pelo contrário. Mas aqui, aí a gente começa a pesquisar as coisas sobre o fundamentalismo religioso, que de certa forma choca com as identidades de gênero e sexualidade todas aí, né? Que não a heterossexual, a heteronormativa. Então eu venho com um certo receio para cá, né? Da minha existência estar em risco. Quem dirá da minha produção, né? Porque o nome da minha drag já é Demônia Azul. Não sei se eu já havia falado isso, mas o nome da minha personagem drag queen é Demônia Azul. E aí você vem uma cidade, um estado com 70% de evangélico, e aí você é uma demônia, você já fica pensando que você vai ser caçado e queimado em praça pública, figurativamente, assim. Mas esse medo veio e me acompanha, trago na bagagem um pouco desses receios todos. E aqui eu também sou levado a tensionar e a desconstruir de várias coisas, que não é esse terrorismo todo, que existem sim preconceitos e violências, como em qualquer lugar do Brasil, né? Somos aí o país que mais mata pessoas LGBTQI no mundo, QIA+, no mundo. Então eu começo a tensionar de explorar a cidade geograficamente e como este medo me cerceou antes mesmo de estar aqui, né? E aí, de certa forma, levar a minha drag, a minha arte para fora de casa, mesmo que lá seja um espaço público não tão frequentado, né? Inclusive a gente gravou, não apareceu ninguém por lá, mas de certa forma sair de casa já é para mim um ato de muita coragem montado, assim, né? E ainda montado como a minha drag, com o nome que ela carrega no imaginário popular, né? E aí, então, eu me tensiono a isso também. Esse tensionamento não é só geográfico, mas é interno, de certa forma, né? Tensionar para ver os meus limites, mas também tensionar essa cidade, né? Para consumir e ver os outros tipos de produção que não aí estão habituados a ver. E aí ela vai moldando, de certa forma, a minha arte, né? Com isso tudo. Eu me moldo e me remoldo neste movimento.
E aí pensar no peito, que é uma coisa que começou a enjoar, atravessou comigo para o Paraná e veio até a Vilhena, aqui em Rondônia, e aqui explodir a coragem de falar sobre, de apresentar sobre isso, né? Eu acho que é muito significativo para mim. Então, um lugar que eu venho, a princípio, com medo, né? Esse medo, é neste lugar que eu exponho um dos meus maiores medos, né? Um dos meus maiores sensibilidade de um tema que é sensível para mim. Então, é pensar assim, e falando, eu tenho esse movimento de pensar e repensar sobre isso. Né? É muito interessante pensar dessa forma. Estou tendo essa conclusão aqui agora. Olha como é importante falar sobre a nossa arte, né? É muito bom. Esse movimento do nome, é, eu sei e entendo o porquê que você carrega o nome de Demônio Azul, Uhum. mas as pessoas não sabem. Também creio que é interessante ouvirmos de você o nascimento desse nome, porque diferente de outros nomes que nos são dados ou que a gente escolhe por vezes, esse não foi escolhido por você, não é? Você tornou-se a partir daquilo que jogaram sobre você. Se você pudesse falar um pouco desse processo que também atravessa a questão de ser o corpo gordo, o corpo peludo, o corpo fora de uma norma esperada, mesmo dentro do público LGBT. Ah, isso é bacana. Eu gosto muito de contar essa história, porque também toda vez que eu conto um elemento novo, acho que surge para mim nesse contexto. E aí são experiências que vão dando outros contornos para essas narrativas todas. Então, então, Demônio Azul, de onde que vem, de onde surgiu? Eu nunca, até a Demônio aparecer, eu não tinha pretensões de me montar, assim, como drag queen, que a gente chama de montação, esse processo de se transformar em drag, né? Eu nunca havia pensado em me montar. Essa ideia e esse desejo começou, acho que como acho que a maioria das drags brasileiras, com um seriado norte-americano chamado RuPaul's Drag Race, que tem na Netflix, que é, né, o streaming. E quando eu começo a assistir RuPaul, que é um reality show com drags, né, de homens que estão lá se montando como drag queens, eu começo a pensar numa possibilidade de, assim, né, muito distante, muito, né, assim, talvez um dia. E já tive alguma experiência de pegar a maquiagem da minha mãe enquanto pequena, falando na minha sessão de terapia, inclusive. Eu nunca liguei muito para maquiagem, assim, enquanto eu era pequenininho. Eu achava muito bonito as joias da minha mãe. Minha mãe é uma mulher negra, gorda também, e aí várias coisas que se desenham em torno de mim, em torno da minha drag e de minha mãe. E ela nunca foi uma mulher de usar muitas maquiagens. Também por ser numa região do interior do Mato Grosso e ela ser uma mulher negra, e aí talvez não conseguisse achar algumas maquiagens que dessem na pele dela, mas ela gostava muito de usar batom. Batom ela sempre teve, gostava muito de batom vinho, assim, um vinho mais fechado, e eu lembro disso muito bem. E eu nunca tive essa vontade de usar as maquiagens dela, mas as joias dela eu sempre achei muito bonita, era tipo bijuterias douradas ou até mesmo de ouro, assim, que ela tem problema de alergias. Enfim, então eu nunca tive esse desejo por maquiagem. Então quando o drag, como assisti o Drag Race, eu começo a pensar nessa possibilidade. Ah, legal, que tal seria, né? Como seria? E aí começo com uma das minhas amigas. Começo a pegar da minha amiga Jaque, que ficava horrorizada porque eu usava as maquiagens dela sem pedir, sumia com os lápis de olho da bichinha. Mas aí eu vou esse processo de experimentação. Uso um lápis aqui, um batom, vai na base, passo uma sombra e não sei o quê. E aí até que um dia ia ter uma festa lá em Cascavel, que é uma cidade vizinha de Toledo, bem próximo, assim, acho que tem uns 38, 40 quilômetros no máximo.
E tinha uma grande festa que chamava Catu Convida, que era uma lésbica, uma sapatão, que ela organizava, era tipo a festa da região, Foz do Iguaçu, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, todas as cidades que eram próximas ali de Cascavel iam, né? E era uma das poucas festas LGBTQIA+, da região ali, né, do oeste do Paraná. Então era o evento, assim, para as bichas da cidade. E aí eu falei com uma amiga minha, a Serge, falei assim, amiga, queria me montar. Será que você pode me maquiar para eu ir nessa festa? Daí ela falou, ah, sim, nossa, vai ser uma arraso e tal. E nesta época eu tinha ganhado do Rodrigo uma bata azul lindíssima, assim, com desenhos relacionados a, não necessariamente a religião de matriz africana, mas é que Tinha uma mistura, tinha uma né? mistura Com o de, Oriente também. eram vários elementos, É, assim, muito bonita. Eu achei muito linda quando eu ganhei, fiquei muito feliz. E aí eu falei, olha, eu vou com ela. Aí eu falei pra ela assim, olha, a roupa que eu vou é essa. E aí ela falou assim, amiga, e que se você for com uma barba azul de glitter também, assim, eu falei, nossa, arrasou, né? E aí eu vou na casa dela, ela me maquia, coloco os glitter na barba. Gente, minha barba é grande, na época também estava grande. Qual a função por esse glitter nessa barba toda? Mas enfim, fui. Eu estava me sentindo belíssimo. E fui para essa festa que, teoricamente, seria um espaço seguro, né, para transitar, já que era uma festa LGBTQIA+, né? E aí lá aconteceu a festa, foi, as pessoas me olhavam muito estranho, porque imagina, né? E eu usava dread. Na época eu tinha os dreads, o cabelo tinha dread, e eles eram compridos, né? E aí eu fui, tava me sentindo muito bonito, mas assim, uma pessoa gorda, peluda, barbuda, uma barba cheia de glitter, as pessoas olhavam assim, tipo, horrorizadas. Pouquíssimas pessoas falavam, nossa, arrasou, né? Aqueles bichos quando se vê, falam assim, ah, arrasou, tá lindo, tá bafo. E pouquíssimas pessoas, mas eu tava me diverti muito, assim, principalmente com a Sérgio naquela época, naquela festa. Saí muito feliz. Não beijei nenhuma boca, até porque estava namorando, mas nunca ninguém, também não foi, ninguém chegou assim com essa intenção, né? Porque imagina, estava mais espantado do que qualquer outra coisa. E a festa acabou, e aí tá tudo bem. Aí uns dias depois, um dos meus amigos que foi comigo na festa falou assim: amigo, eu preciso te falar uma coisa que eu acho importante você saber, mas tá rolando no grupo, nos grupos de WhatsApp, na época já existia, acho que grupo de WhatsApp, uma foto sua, porque aí saiu as fotos da balada, alguma coisa assim, porque tinha fotógrafo contratado, né? E depois ia lançar as fotos, e lançou e tal. E aí ele veio e falou: olha, pegaram a sua foto, né, da festa que você tá montado, tá sendo divulgado nos grupos de gays da cidade, perguntando se era o Satanás, né? Tipo, muito chocado, se tava feio, esquisito, estranho. E aquilo, eu até fui conversar com o Rodrigo, né, na época, mexeu muito comigo, porque eu tava me achando muito bonito. Eu tava assim, nossa, gente, é a primeira vez que eu saio assim montado, né? Era para ser uma libertação, uma festa que as pessoas se acolhessem, né? Não que todo mundo é obrigado a achar tudo bonito, não, mas não que fizesse este papel de ir até o Facebook da festa, pegar, fazer o download da minha foto e divulgar nos grupos falando assim que eu era o Satanás, assim, né? Então aquilo me mexeu muito comigo, assim, na época. Eu fiquei muito abalado. Mas aí, conversando com o Rodrigo, conversando com os meus amigos, né, eu decidi que aquilo não me afetaria mais. E que a partir dali eu seria uma drag queen. E o nome da minha drag queen seria Demônia, em relação a tudo que tinha acontecido. E deste momento que, se aqueles me lançaram isso, né, eu vou abraçar para mim. Vou tentar faturar uma grana ainda em cima. Mas não, mas de me desafiar e de me tensionar também, de tensionar as pessoas. Por que que eu estranho, né? O que eles não estão ali a um padrão de drag, porque daí quando você fala drag queen, as pessoas pensam em
Pablo Vittar, hoje em dia, para ser uma associação mais recente, né? Mas pensa num estereótipo feminino, né? E aí, quando você vem com uma proposta que não cumpre esse papel feminino dos gêneros, né? Você é, mais uma vez, tirado como aberração, como diferente. E aí eu decidi colocar o azul, porque quase todas as drags que eu conheço do mundo têm 2 nomes, né? E azul em relação à cor que eu tava na época. E aí eu fiz, inclusive, na época, um texto no Facebook, bem bonitinho. Eu acho, ela tão romantizava as coisas tanto, assim. Mas foi bonito, mas também foi importante para que eu realmente acreditasse no que eu estava sentindo, né? E escrever fazia parte deste processo de aceitar também isso, né? Então eu falava que já que estavam me tirando como Satanás, que eu não achei muito sonoro Satanás, aí associei com a demônia, que ela seria uma figura imponente que caçaria os preconceitos com seu tridente, flamejante. Agora eu fiz uma poética toda, assim, foi bem bonitinho na época. E de caçar preconceitos, inclusive dentro do meio LGBT, que tensionaria sobre preconceitos, porque você ser LGBTQIA+, não te livra só, né? Estou livre de cometer alguma homofobia, transfobia. Não, não é isso, né? A gente vive numa sociedade que reproduz muito desses preconceitos e a gente, em um momento da nossa vida, pode ou já cometeu, né? Então, meio que a função da demônia era caçar esses preconceitos, principalmente dentro da comunidade, para expor e a gente tensionar junto, enquanto comunidade mesmo, né? Os preconceitos que a gente acaba reproduzindo. Então, a demônia azul surge nesse contexto de violação, porque você pegar a foto de uma pessoa, né, e expor a imagem dela na cidade, para mim é uma violação e uma violência muito grande, né? E aí ela surge assim. Perfeito. Eu penso que a ideia do vídeo, em comparação a esse caso da violência e do corpo, estão em dois polos, não totalmente no oposto, porque é você nas duas pontas, mas de um lado era um corpo coberto, onde surge, não é com um nome que você entende como negativo, pejorativo, ruim, essa ideia da demonização, e você sabiamente também subverte o nome que te subverteram, que é uma jogada também muito bacana. E aí, nessa outra ponta do vídeo, tem você já num outro movimento de corpo. O seu corpo está mais exposto, tem mais pele à mostra, tem mais pele à mostra, como a gente vai ver ao final de hoje. No entanto, essa conexão do peito que sai de você como se fosse talvez um cordão umbilical, como se fosse algo que te atravessa, algo que é pesado, mas que ao mesmo tempo parece refletir uma noção de desejo para que esse peso complete no seu peito uma leveza. E afinal as pessoas talvez entendam o que está na ponta, né? Dessa corda, dessa coisa que sai do seu peito. Então me parece essa dualidade, esse jogo entre o que é pesado, aquilo que é angustiante no peito, essa coisa de compressão, de aflição, e ao mesmo tempo em que se deseja a leveza. Me parece é um esforço gigantesco, é um esforço pesado, angustiante, para que a leveza chegue. Acho que tem uns processos também durante a construção do vídeo. E aí, quando você fala sobre, tem mais pele exposta, também bebo de algumas referências, e você é uma das maiores referências artísticas para mim, no momento. E ver, porque eu acho que é importante algumas coisas, assim, né? Nós vivemos em sociedade. E eu sempre disse que a gente, por viver em sociedade, somos sujeitos contraditórios. Não tem como a gente não ter uma contradição neste momento da nossa vida, vivendo. Só se você se isolar, até acho que morar sozinho numa ilha,
você vai se contradizer alguma hora, assim, né? Então, viver é uma contradição para mim. Viver em sociedade, então, nem se fala. E eu digo isso porque aceitar expor a minha pele, entender tudo isso, não foi um processo fácil, e não é até hoje. Eu falo que, apesar do esforço que eu tenho para empoderar esta parte do meu corpo, de expor, tem vezes que eu não me sinto bem com ela. Eu não sei necessariamente se isso é uma contradição, mas se é de fato um movimento natural, assim, né? De você, às vezes você tá bem, não necessariamente com a parte do corpo, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal. Mas eu digo às vezes eu tinha medo de me cair em contradição por não me sentir bem, de ter um discurso de aceite o seu corpo e às vezes não me aceitar, não aceitar este corpo que pertence a mim. Mas fez entender que é preciso tensionar, até mesmo para mim, os movimentos que a gente faz para chegar aonde a gente está, né? Então eu digo isso porque na performance que eu pareço estar arrastando com muito peso, eu quis dizer que realmente para mim é muito pesado ainda falar sobre este tema, né? Ser um homem com peito grande. E às vezes eu tô ótimo, e às vezes um olhar diferente para esta parte do meu corpo aciona vários gatilhos negativos e eu fico mal de novo. Eu consigo sentir fisicamente isso. Então eu já começo a ficar um pouco mais atrofiado nos ombros, tipo, ficar pegando na minha camiseta o tempo todo, de me incomodar, de sentir que estou sufocado, que não caibo naquela roupa. Então, quando na performance, é este peso que eu quis retratar, assim, né? Tipo, é muito pesado, foi muito pesado, hoje tem sido mais leve falar e consigo falar aqui abertamente para as pessoas que estão assistindo, para você mesmo, né? Eu tive um tempão para falar abertamente com você sobre isso, então eu tento retratar nisso, mas também é isso, né? Um corpo que pode ser desejado, né? Um corpo que tem uma disforia ali de imagem de uma região mas que você sente que pode ser desejado, cair no campo do desejo. E eu falo muito isso, assim, né? Acho que a gente precisa se amar, se entender, se respeitar, se valorizar, se achar bonito. E não é um processo fácil quando a gente é bombardeado de coisas, de como é a beleza, né? Do que é um padrão de beleza, que você precisa se encaixar neste quadrado. Quando você foge disso, é um exercício diário de você se afirmar enquanto belo, enquanto beleza, enquanto um padrão de beleza, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, é um exercício. Igual você chega e estuda para alguma coisa, você tem que estudar o seu corpo, você tem que estudar a sua beleza. Se aceitar e se valorizar. Mas é isso, a gente vive em sociedade. Uma hora a gente cai naquele, poderia ter um narizinho mais fino, né? Poderia não ter esse peito grande. Poxa, eu acho que eu seria feliz se eu tivesse esse peito, né, fosse menor, assim, né? Por quê? Porque às vezes você também quer se sentir desejado. Você olha para a pessoa e fala, nossa, né? Como eu gostaria de me sentir bonito, desejado por outra pessoa, que essa pessoa me olhasse com olhares de tesão. E aí, quando você é um menino, né, com um peito grande, e que você expõe isso para outra pessoa, e a pessoa, tipo, tem uma repulsa, ou se ela tem um desejo, você acaba, de certa forma, se moldando a esses olhares, né? Não que tenha que ser só isso, não me entendam mal, que você tem que se moldar a partir do olhar do outro. Não, mas é que isso te afeta. Então, por fato também de estar no relacionamento com você há mais de 6 anos, quase 7, né? É, também foi um processo de empoderamento de me expor mais, de expor o meu corpo, e sabendo que eu vou continuar sendo uma pessoa atraente por você, mesmo depois de 7 anos, olha só. Mas é isso, acho que faz parte também deste processo de entender o meu corpo, de aceitar e de conseguir
expor isso para as pessoas, né? Olha como eu sou bonito, olha como eu sou gostoso. Perfeito, perfeito. A ideia de transformar em potência aquilo que as pessoas tentam diminuir, destruir, jogar cada vez mais à margem. Penso Exato. penso que é por aí. Mas também, voltando a falar deste momento em que a gente vive ainda nesse processo pandêmico, ainda também com alguns, enfim, suspiros possíveis de editais como este, a qual nós estamos aqui subsidiados. Como você percebe esses editais de fomento, ou melhor, como você percebe o fomento à cultura, à arte, neste momento específico de pandemia também, mas também como você percebe o fomento para o consumo desde corpos gordos e pela produção desde esses corpos gordos? Porque a gente tem numa cena ocidental a reprodução, a produção de corpos femininos, mas realizados por homens. Na história da arte ocidental, a gente tem a manifestação produtiva feita por homens e eles representam mulheres. Mas as mulheres não estão nos museus, por exemplo. As mulheres pintoras, as mulheres artistas são ainda representam uma classe muito pequena, muito diminuta no cômputo geral da arte. E se a gente pensa na perspectiva dos corpos gordos, me parece que a gente enxerga menos, a gente tem menos contato. São poucos artistas que trabalham com essa narrativa sobre o corpo gordo. A gente tem um aqui na América Latina, acho que é Botelho o nome dele, que ele representa o cotidiano com pessoas gordas fazendo coisas comuns, indo ao circo, indo ao parque, com esculturas enormes de bronze. Mas aqui no Brasil, esse país tropical, essa ideia ainda de carnaval, dos corpos mais à mostra, parece que esses corpos gordos são jogados, né? Que ficam jogados numa ideia de patologia, ou de preguiça, ou de come demais. E também isso acaba refletindo no próprio consumo honesto da arte produzidas por essas pessoas. Então, nesse sentido, como você percebe o fomento da produção e o fomento do Estado, enquanto Estado de Rondônia, como o Estado da Federação do Brasil, possível para para construir suas obras e para que elas sejam consumidas? Ai, só eu vou fazer agora pires, não sou capaz de opinar. Mentira. Gente, é muito difícil, né? Porque, olha, os espaços todos são muito masculinizantes, né? Quando a gente vê de produção, desde produtores, artistas, são muito masculinos mesmo, assim, né? Então é um desafio que nós também, enquanto homens, temos que repensar este lugar, né? Enquanto artistas, enquanto produtores de cultura, fazedores de cultura. E nisso tudo, a gente tem o governo que a gente está, que define principalmente o fomento à cultura, né, no país. Eu acho que a cultura ela não está necessariamente atrelada tão somente ao poder, às políticas públicas, mas eu acho que é importantíssimo, fundamental o fomento do poder público à cultura. Então, a gente vem de um governo que retira o Ministério da Cultura, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura. Temos nítidos ataques aos artistas que não sertanejos e gospel. E aí eu não estou tentando generalizar ou assim demonizar esses tipos de cultura, de arte, né? Não vamos nem falar cultura de arte, mas é o que tem de maior consumação neste país. E a gente não pode fechar os olhos para isso. É preciso debater com muita honestidade, sem pôr muitos panos quentes, mas do que é isso, né? Do que as pessoas também consomem mais, estão mais aí à mostra, né? Para a grande maioria da população. E aí a gente vê uns ataques
não a este campo da arte, mas a outros campos da arte, porque a arte é muito plural, nítidos ataques às outras construções, né? Tipo de performance, de museu, do queer museu, da Lei Rouanet, que, né, parece uma lenda urbana, a Lei Rouanet, e agora, recentemente, da Lei Paulo Gustavo, que teve o voto do presidente da República, né? Então, a gente vê muitos ataques a estes tipos de produção artística, e aí é onde eu estou, para o lado que eu tenho propensão a caminhar, que não produzo nada sertanejo, não produzo nada gospel, né? E aí se vê um ataque gigantesco a essas produções, enquanto a gente vê artistas sertanejos ganhando 800 mil reais de cachê para fazer um show, e a gente tem que aí ficar lutando por editais públicos, de fomento público, e achar que é uma ajuda, né? A Lei Aldir Blanc, que realmente foi um direito, e aí artistas, produtores culturais não falem de ajuda. Eu acho que eu entendo o termo ajuda num contexto que a arte foi muito atingida neste processo de pandemia, né? Porque a gente precisa de um público ali para consumir e várias questões, além de não ter o público, de como a gente estava emocionalmente, com várias mortes, milhões de mortes, não sei o quê. Acho que isso também impede não só o consumo, mas a produção de arte. Eu ficava muito naquela. Gente, eu vou aqui fazer um lip sync que tem 5 mil pessoas morrendo por dia, assim, né? Não tinha condição, assim. A nossa criatividade também deu uma travada neste momento, né? E aí, shows, teatros, museus também ali teve a restrição, não pôde abrir por muito tempo. Os shows estão voltando agora, né? As performances nos teatros também têm voltado agora, com restrição de público, mas caminhando. Então, politicamente, isso afeta muito a produção e viver de arte neste país, né? E aí, quando a gente vê esses ataques, é mais uma vez, assim, uma demonstração de como estamos sendo perseguidos, né? Neste governo, como a nossa arte é perseguida neste governo e como a gente precisa resistir. Eu acho que muitas coisas bacanas surgem desses processos de censura, né? De tentar fechar um museu, por exemplo. Se não há censura, eu não sei dizer o que é. E eu acho que muitas coisas surgem disso, muitas produções artísticas surgem disso. Mas sabe, me dá uma gasturazinha ter que produzir a respeito dessas tensões todas. Que bom seria se a gente estivesse produzindo com o Ministério, com vários editais, não só com um edital Aldir Blanc, aí a gente achar que foi uau. Eu acho que salvou muita gente de passar fome, tinha muita artista passando fome, vi muitas cidades, campanhas de doação de cesta básica para artistas, né? Muito difícil, gente, foi muito difícil. E eu entendo quando as pessoas falam de ajuda por entender que esse dinheiro, que não foi pouco, foi um dinheiro bacana que foi investido, mas que foi um momento único, assim, né? Desde 4 anos de mandato de um governo. Aí tem os editais privados, assim, né? Que aí é mais difícil ainda, que também aí querem consumir, de fato, uma coisinha só do que eles entendem por arte. Ou é muita burocracia. Você pega, tipo, pessoa, artista de rua, vou dar artista de rua, mas eu tô falando de mim mesmo, me coloco nesse lugar. Não sabia fazer um edital, não sabia preencher uns negócios, montar um projeto bonitinho para você mandar, né? Então, aí quando a gente está nesse momento de pandemia, com um governo que não valoriza as outras produções artísticas, que não aquelas que eu já mencionei anteriormente, você se vê num espaço sem esperança mesmo, assim, né? E aí, quando vem um edital, a gente fica, uau, meu Deus, ajudou, que lindo, que bonito. Eu acho que foi importantíssimo, mas tenho as minhas críticas a ser o único a ter 2 edições, né? Teve 2 edições do Blanc. Mas aí, por exemplo, a gente não consegue continuar, por exemplo, com a Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura. E aí a gente vê a pessoa chamando artistas de vagabundo, que não trabalha, que não sei o quê, que vai dar uma enxada para a gente carpir um lote. Pô, francamente, né, gente? A gente lida com isso o tempo todo, com essas falas. E aí
querendo ou não, a sua produção também dá uma travada nisso, né? Pelo menos para mim, eu fico travado às vezes com esse tipo de fala, às vezes me potencializam a produzir a partir delas, mas não é sempre que eu sou assim esse MacGyver. Eu não sei quem é MacGyver, mas sempre me falam no contexto de uma pessoa muito boa, assim, que dribla com as, né, da gente ser essa criatura que se desdobra dentro das adversidades para produzir um trabalho. Sabe? Queria produzir. Meu Deus, gente, temos muito edital, que feliz, vamos lá produzir. Temos mulheres gerindo a política, né? Que eu acho que isso é importante também, para que tenha mais mulheres produzindo, e também que tenha mulheres gerindo essa produção, né? De pensar nos editais, de não sei o quê. Então, é um desafio a gente pensar nisso tudo, né? E como a gente está, para onde a gente vai participar enquanto fazedores de cultura, o que a gente quer enquanto. Porque assim, não adianta, a nossa arte ela não pode ser alienada no ponto de que a gente ignora tudo que está acontecendo socialmente. Eu não estou dizendo para você produzir só a partir de experiências, né, sociais, né, das causas, enfim, mas que a gente não pode se danar ao ponto do que está acontecendo, porque diz diretamente a gente. Em 4 anos, a gente teve 2 editais grandiosos de cultura, assim, com mais visibilidade. Pode ter tido mais, né? Eu também não sou uma pessoa que pesquisei a fundo aqui. Se alguém estiver assistindo agora e souber de outros editais federais, que foi, assim, nacional, né? Porque tem isso também. Então, os editais que surgem fica ali só São Paulo, Rio, Minas, norte, centro-oeste, ali quase não tem. E aí, quando a gente para pensar neste cenário, não é impossível que a nossa arte e nós, enquanto artistas, não refletimos sobre isso. Perfeito. Agradeço as trocas, as provocações todas. Gostaria de convidar todo mundo a assistir na sequência ao trabalho de Wesley, chamado Peito. E aí vão perceber essa materialização do trabalho, de como esse corpo se tensiona e nos tensiona a pensar, desde todas essas coisas e bagagens e gatilhos que o Wesley mencionou aqui, tá bem? Gostaria de agradecer mais uma vez as intérpretes que aqui estão, a Jéssica Bittencourt, a Samara Silva Santana Olegário. Gostaria também de convidar vocês a assistir o próximo vídeo, nosso próximo e último trabalho. Lembrando que este é um edital de fomento à cultura, o edital, como o Wesley mencionou, Aldir Blanc, edital número 34, de 2021, da Sejusel Codec, é a segunda edição do Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo ou gravadas, do Eixo 2, apresentações artísticas ao vivo gravadas. Agradeço ainda ao governo do estado de Rondônia, agradeço a Sejusel, agradeço a todas as pessoas envolvidas neste trabalho e nos demais. Até mais, fiquem bem. Tchau, obrigado.